Glória a Deus. Gente, nós estamos aqui, vamos ver quem que lembra, estamos numa série falando sobre Sola Gratia. Nós estamos no ano da Reforma, comemorando os 500 anos da Reforma, e estamos trabalhando aqui com os temas da Reforma. Vimos Sola Escritura e agora estamos vendo Sola Gratia. E nós vamos ver hoje, quarta pregação da série, sobre a graça de Deus manifesta nas nossas vidas. Nós já vimos um panorama do que foi essa pregação sobre a graça, vimos os caminhos da graça com o nosso pastor Paulo Cunha, vimos o querido Diogo pregando sobre a graça e a santidade, que a graça não nos permite viver uma vida de dissolução e uma vida estranha, mas uma vida em santidade. E agora nós vamos ver que graça que é graça se manifesta. Graça que é graça não fica quietinha na dela. A graça, ela tem um propósito. Então eu te convido a abrir comigo a palavra, ou abrir o app aí, em 2 Coríntios 8. Graça manifesta. 2 Coríntios 8. À medida que você for achando, eu te peço para você ir ficando de pé, para nós, em reverência, lermos a palavra do Senhor. 2 Coríntios 8, a partir do verso 1. A palavra diz: E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Senhor, nós queremos te pedir que tu fales conosco nesta noite pela tua palavra. Que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor já determinou, Senhor, para as nossas vidas. Pai, nós não estamos aqui porque não tinha mais nada para fazermos neste sábado, mas nós estamos aqui porque nós temos fome e sede de Ti, fome e sede da Tua palavra, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, fala conosco, ministra as nossas vidas, corrige-nos, exorta-nos, confronta-nos, Senhor, nos fortaleça em Ti. E Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, faz a tua obra no nosso meio. Que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Deus é bom. Esse texto, irmãos, é muito usado para falar de ofertas. 2 Coríntios, a partir do 7 até o 9, sempre bomba em horas de ofertas. Mas esse texto não fala só de oferta. Esse texto fala de um povo que entendeu a graça de Deus. Esse texto fala de um povo que recebeu de Deus um privilégio, como diz a palavra, de se tornar participante numa assistência que era feita. Paulo aqui está falando do exemplo de uns irmãos da igreja da Macedônia. E a história conta que esses irmãos eram extremamente pobres. Se fossem ser contados para fazer um levante de oferta, esse povo não estava sendo contado. Nós podemos ver depois, lendo a carta de 2 Coríntios, de que eles não estavam sendo contados para ajudar nessa oferta, mas eles imploraram o privilégio de poder participar de um levante que estava sendo feito para ser dado a outras pessoas. Já imaginou isso? Alguém que não tem o que dar, pedindo, por favor, me deixa participar. Esse era o contexto desse povo que Paulo fala, agora eu faço conhecer a vocês a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Paulo estava usando os irmãos da Macedônia, o exemplo do que aconteceu com eles, para ensinar o povo de Corinto algo que Deus quer nos ensinar também nessa noite. Paulo estava usando o exemplo dessa igreja para mostrar que é graça não fica parada nela. Nós não recebemos a graça para sermos um poço e guardar, ai, como nós somos lindos, amados, queridos, Deus nos ama, e glória a Deus somos, amados, queridos, Deus nos ama. Mas não só para parar aí. A graça de Deus, ela tem um propósito. A graça de Deus se manifesta. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho por nós.
Porque Deus deu seu Filho por nós, nós fomos alcançados. Graça imerecida. Glória a Deus por Cristo Jesus. Amém? Mas essa graça, quando ela nos alcança, ela não pode parar aí, não pode ficar represada. Não faz sentido a gente deixar a graça quietinha, porque daí não é graça. A graça sem graça não tem graça. Que legal, né? Então nós vamos ver nessa noite 3 manifestações da graça de Deus. Primeira manifestação nós encontramos no verso 3, que diz: pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente. Primeira manifestação da graça de Deus está em dar daquilo que nós temos. Simples assim. Dar daquilo que nós temos. Olha, mas eu não tenho muito. Na verdade, eu não tenho quase nada. Sabe aquele dinheirinho que sobra no final do mês? No meu mês não sobra. Talvez você seja desse que fala, olha, eu recebo mesada, eu recebo um salário, pago parte da faculdade, estou pagando isso, não sobra, não tenho. A palavra diz que esse povo também não tinha. Diz que eles deram e deram acima das suas posses. Vamos lembrar que nessa época nem cartão de crédito tinha. Que às vezes a gente compra acima das nossas posses, né? Ah, esse mês não vai dar, passa no crédito, mês que vem, aleluia, Deus proverá para si o cordeiro. Não era desse jeito que esse povo estava vivendo, mas a palavra diz que eles deram acima do que eles tinham. Talvez eles fizeram um esforço além para poder semear ou fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. Dar do que temos, fala disso. Dar do que temos, fala, como o Nando usou o texto aqui, eu até brinquei com a Tata, falei, já usou o primeiro texto que eu ia pedir para abrir, o Nando já pediu para abrir antes, 1 Crônicas 29, que fala, tudo vem de ti, e das tuas mãos é que nós devolvemos. Dado que nós temos, irmãos, não é fazer um favor para Deus. Dado que nós temos é simplesmente reconhecer que se temos é porque Deus nos deu. E vocês já perceberam que abençoar alguém não tem muito a ver com o valor que é dado, ou com o tamanho do que é dado, ou com a grandeza do que é dado, mas com a motivação do que foi dado? Às vezes a gente ganha um bombonzinho, coisa simples, mas aquilo nos abençoa de um jeito, não é? Poxa, lembrei de ti, uma cartinha, um café que você paga para alguém. Coisas simples, mas coisas simples que abençoam. O Senhor tem nos chamado para manifestar da graça dele dando daquilo que nós temos. E Deus sempre vai nos suprir antes de nos pedir para dar algo. Então nós devemos entender que aquilo que nós temos não é nosso. O que nós temos é do Senhor. Eu orava para o Senhor me dar um carro. Falava, Deus, me dá um carro, me dá um carro. E eu dizia, Deus, o dia que o Senhor me der um carro, eu vou querer poder abençoar as pessoas com carona. Sabe por quê, gente? Se teve uma pessoa que precisou de carona nessa vida, fui eu. No final do culto vai vir uns 15 pedir carona. Amém, a gente dá. E assim, eu entendo que quando alguém me pede carona, às vezes eu penso, mas vai ter que dar uma volta, mas eu lembro, eu pedi para o Senhor. Às vezes a gente pede para o Senhor nos dar algo, Senhor, se o Senhor me der algo, eu vou usar para o teu reino. Aí Deus nos dá. Aí a gente esquece que a gente tinha falado para Deus que a gente ia usar para o reino, acaba usando para a gente e perde o propósito. Nós somos um canal da graça. Deus já mandou um anjo te abençoar de alguma forma, um anjo mesmo, assim, aquele verde que faz... desses assim? Verde não, né? Era de outra cor. Azul, roxo, sei lá. Normalmente, a luz roxa da Jéssica, né? Normalmente, os anjos que Deus manda são pessoas, não é? Nós oramos, Senhor, eu estou precisando de tal coisa, Senhor, eu preciso... essa é a minha necessidade. E aí vem alguém... um X na vida e aparece e fala, lembrei de você, senti de te dar tal coisa, senti de fazer isso. E a gente sabe que foi Deus, não é? É tão gostoso receber, mas a palavra também nos chama a sermos essas pessoas que vai ofertar. Diz a Bíblia que melhor coisa é dar do que receber. Eu aprendi com a minha mãe uma lição que eu vou levar para a vida. Acho que eu já contei para vocês ela aqui. Teve uma vez que ela recebeu aquela cesta de Natal, sabe, que o povo ganha nas empresas? Minha mãe ganhou uma, chegou em casa e começou a tirar as coisas da cesta. E na nossa família, isso é meio que um evento. O dia que chega a cesta de Natal, todo mundo para ver o que vem dentro. Não sei se é só na minha casa, mas... era assim, parava todo mundo para ver.
Aí meu pai parou num canto, eu parei no outro, não lembro se meu irmão tava, e ela começou a tirar, e ela foi tirando, e ela tirava e separava. Isso aqui eu vou dar para fulana, isso aqui eu vou dar para ciclana, isso eu vou guardar, mas isso aqui... E ela foi montando as pilhas, e eu e meu pai, a gente se olhava assim, tipo, vamos ver o que vai ficar nessa casa. Porque a maioria tá indo para casa de outras pessoas. E ela separou que ia dar para o fulano, que ia dar para o ciclano, e um ou outro e ficava ali. Aí meu pai olhou para ela, mas assim, não foi você que ganhou essa cesta? Por que você está dando isso para outras pessoas? Minha mãe rapidinho falou, porque a melhor coisa é dar do que receber. O meu pai na hora olhou para ela e falou, não entendo isso não, para mim melhor é receber do que dar. O que às vezes muitos de nós pensamos, né? Ele foi bem sincero e falou. E no que ele disse isso, melhor coisa é receber do que dar, ela olhou para ele sem pensar, saiu. Falou, amor, dá quem tem e recebe quem precisa. Na hora que ela falou isso, sabe quando aquela ficha cai assim? Tum. Melhor coisa é dar do que receber, porque se nós estamos numa posição de dar, é porque o Senhor já está nos suprindo. Melhor coisa é poder ser participante na obra de Deus. Melhor coisa é poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E agora, toda vez que vem alguma cesta, a gente já sabe, quando chega alguma coisa, amém, melhor é dar do que receber. Minha mãe me ensinou demais, e ela tem uma frase que ela usa para a vida, e eu confesso que eu estou tentando colocá-la na minha vida também. Orem comigo, me ajuda aí. Mas ela vive dizendo, nessa vida eu não tenho apego a nada. E quem conhece a minha mãe sabe que ela não tem apego a nada. Nada, nada, nada. Se você olhar para ela, ela estiver usando uma roupa, uma blusa e fala, nossa, essa blusa é legal, eu precisava, ela tira e dá para a pessoa, na hora, sem pensar duas vezes. Por que eu digo que eu estou orando para ser nisso? Porque eu penso duas vezes. Que eu penso, aquela blusa, mesmo Deus, aí Deus tem que mandar o anjo verde, roxo ou o que for. É uma brincadeira. Mas ela me ensina muito nisso, de não ter apego às coisas dessa vida, porque a palavra diz que tudo vai passar. Às vezes a gente está juntando aqui, não, mas agora eu consegui comprar meu celular novo, agora eu consegui comprar aquilo que eu queria tanto. E aí o Senhor fala, semeia. E a gente está tão apegado àquilo, que a gente perde de ser instrumento nas mãos de Deus por algo terreno. Não vale a pena. Então a graça manifesta é uma graça que doa, que dá daquilo que tem. Se o Senhor tem nos dado, Ele espera usar daquilo que Ele tem nos dado para abençoar a outros. Simples assim. Graça se manifesta em dar do que temos. Eu estava lendo sobre generosidade, e se a gente pode resumir dar do que temos, nós podemos resumir nessa palavra, generosidade. E eu estava lendo sobre generosidade e vi que existem 3 formas da pessoa lidar com dinheiro. A primeira é a avareza. O que é meu, e o que é seu devia ser meu também. A segunda forma de lidar com o dinheiro é a indiferença. O que é seu, o que é meu. Terceira forma de lidar com o dinheiro, e é dessa forma que nós precisamos viver, chama-se generosidade. Que é, o que é teu, mas o que é meu pode ser teu também. A generosidade nos livra de viver uma vida egoísta. A nossa natureza, ela é egoísta. A nossa natureza quer o melhor pra gente, não é? Quando a mãe prepara a comida lá, tem um pedaço bem bonitão. A gente olha e pensa, esse pedaço eu vou bem deixar para o pai e para a mãe? Nada, a gente mira nele. Aquele lá. A nossa natureza, ela é assim, ela quer o melhor para a gente. E o Senhor nos chama a andar em generosidade para nós vencermos isso. A única forma de nós vencermos a avareza e a indiferença é sendo generosos. Jesus foi generoso conosco, nos deu a vida dele para nós vivermos. Meu, que troca, né? Que troca. Toca na minha cabeça aquela música. Morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Ele foi tão generoso que ele falou, beleza, o que é teu me dá aqui, teus pecados. Agora o que é meu eu vou te dar, a minha vida. Uma vida top. Então nós não precisamos mais viver uma vida achando que, tá, mas se eu não fizer por mim, quem que vai fazer? O pensamento do mundo é assim, não é? O pensamento do mundo é, eu preciso garantir o meu. Gente, a gente tem que estudar sim, a gente tem que buscar se preparar para as oportunidades que o Senhor vai colocar na nossa frente. Nós precisamos estar preparados. Mas isso nunca pode ser uma desculpa para nós confiarmos no nosso braço.
E depois acharmos que foi a nossa força que nos garantiu. Ah, não vou dar, não vou semear, não vou fazer, porque fui eu que consegui. Se o Senhor não nos desse as condições, se o Senhor não nos desse capacidade, se o Senhor não nos desse oportunidades, nós jamais teríamos o que nós temos. Então nós precisamos viver essa vida despreendida. A gente se prepara assim, mas a gente entende, tudo vem do Senhor. O apego às coisas dessa terra não nos leva a lugar nenhum. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso. Que o nosso coração, os nossos corações, estejam sempre no Senhor. Amém? Então a primeira forma da graça se manifestar é dar daquilo que nós temos. Mas não para aí. Diz o verso 4. Pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiro ao Senhor. Segunda manifestação da graça está em nós darmos daquilo que nós somos. O texto diz que eles não somente deram voluntariamente o que foi pedido, mas eles fizeram algo, eles se deram ao Senhor. Se dar ao Senhor fala de algo que para nós é fundamental na vida cristã. Consagração. Não tem como viver evangelho sem sermos consagrados a Deus. Luiz e a Laura indicaram um livro para a gente lá na EDM, chamado Siga-me. E esse livro eu curti demais. Um livro muito bom. E esse livro mostra um perigo que nós estamos vivendo nos nossos dias. De que pessoas aceitam Jesus como se estivessem fazendo um favor para Jesus. Ah, eu aceitei Jesus, Jesus veio morar no meu coração. Tadinho de Jesus, Jesus não tinha onde morar, né? Agora ele mora no meu coração. Mas evangelho não é isso. Evangelho não é aceitar Jesus. Evangelho é aceitar o convite de Jesus. E o convite de Jesus é, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Tive uma experiência nesses dias lá em Caruaru muito interessante sobre seguir. Nós estávamos seguindo uma pessoa que aparentemente não sabia ser seguida. Sabe quando você está seguindo alguém e essa pessoa esquece que tem um carro atrás? E de repente ia, e isso, e entrava e tal. Meu Deus, para onde é que foi? Quando a gente está seguindo, a gente não fica pensando, mas eu não sei se eu quero ir por ali, eu vou por outro caminho. Quando a gente está seguindo, a gente está focado, não perde de vista. Está indo, tem que ir junto. Meu Deus, se me perder. O convite de Jesus para nós é esse, siga-me. O convite de Jesus é, eu estou indo, quer vir junto? O nome disso é consagração. O nome disso é ofertar daquilo que nós somos. O Senhor nos deu da graça dele, o Senhor nos deu da vida dele para nós vivermos a vida que ele tem para nós. Abre aí comigo em 2 Coríntios 4. Perdão, 5. 2 Coríntios 5. Verso 14 e o verso 15. Encontraram? Diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo, o que diz na tua Bíblia? Todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Para mim esse texto é muito os Três Mosqueteiros. Manja, um por todos, todos por um? Um morreu por todos, logo, todos morreram. Morto tem vontade, gente? Morto escolhe o que quer fazer? E a palavra diz, ele morreu por todos, para quê? Para que esses que vivem não vivam mais para si. Nós não somos mais chamados para viver a nossa vida, nós somos chamados para viver a vida de Cristo. Gálatas 2:20 diz, não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Graça manifesta é isso, graça manifesta é deixar Cristo viver em nós. Graça manifesta não é fazer um favor de deixar Cristo fazer, hoje eu deixei o Senhor fazer o que... Não, graça manifesta é deixar o Senhor viver todos os dias. Seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa família, seja onde nós estivermos, Cristo vivendo. Graça manifesta é a gente escolher morrer diariamente para nós mesmos. Consagração vai falar de renúncia. Consagração vai falar de nós abrirmos mão de coisas que para Deus não agradam. Às vezes é um relacionamento que não agrada ao Senhor.
Às vezes é uma forma de lidar com o nosso tempo. Ah, mas eu acho que eu devia fazer isso, mas eu acho que aquilo. Às vezes vai ser abrir mão do nosso achismo. Renúncia, consagração, ofertar do que somos, fala de entendermos que Cristo é Senhor. O mundo pode ter mudado, muita coisa mudou. Muita coisa está diferente, o que era certo aos olhos do mundo, numa época pode já não ser mais, o que era errado pode não ser, mas uma coisa não mudou, gente, o Evangelho. O Senhor não mudou. E se o Evangelho não mudou, continua tendo um Senhor. Cristo continua sendo o centro. A vida não é sobre nós, a vida é sobre Ele. E se a vida é sobre Ele, nós precisamos buscar entender dEle, qual é a vontade dEle. Senhor, o que Tu queres fazer na minha vida? Ou Senhor, o que Tu queres fazer com a minha vida? A palavra diz que nós fomos comprados por um alto preço. Nós não somos mais de nós mesmos. Tem um grande perigo em nós vivemos achando que nós somos donos da nossa própria vida. Nós não somos. O Senhor é o dono, Ele pagou, Ele comprou com precioso sangue. Então a nossa vida agora só faz sentido se for para ser vivida para Ele. A nossa vida só vai fazer sentido se for para nós vivermos para a glória do Senhor. Nós cantamos, né? Somos um em Ti, nós somos Teu povo, eis-nos aqui. E é lindo nós cantarmos isso. Mas isso precisa ser a nossa declaração de vida lá fora também, todos os dias. Senhor, faz em mim o Teu querer. Faz em mim a Tua vontade, não mais o que eu quero, não mais o que eu penso, não mais o que eu acho. Hoje em dia, a opinião das pessoas parece que assim, se você não concorda comigo, você é o errado. A gente não respeita mais a opinião de outras pessoas. A nossa vida parece que é o centro de tudo. Já reparou? Estava assistindo essa série 13 Razões do Porquê, que conta a história da menina que se matou. Confesso que eu não terminei, tá, gente? Mas me choca ver que aquela menina fez a vida toda girar em torno daquilo que ela sentia, que ela pensava e de como ela interpretava o mundo. Se a gente viver dessa forma, a gente enlouquece. Não dá para viver assim. Nós precisamos viver uma vida nos colocando no lugar do próximo, tentando entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e entender que o que Deus está fazendo é muito maior do que a nossa vida. Quantas pessoas será que já passaram por essa terra? Quantos anos será que já existiu gente aqui na terra? A vida é um sopro. Vai passar muito rápido. A vida não é sobre nós, é sobre o que Ele está fazendo. Se nós formos espertos, nós vamos falar, Senhor, me deixa fazer parte do que o Senhor está fazendo. Porque no final das contas é a história de Deus que é contada. É a história de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Então, graça manifesta é uma graça que entende que foi comprado. Dizem que todo mundo tem um preço, não é? Todo homem tem um preço, dizem por aí. Eu concordo. A diferença é que o nosso já foi pago. O nosso já foi pago, nós não podemos nos vender por mais nada. Nós já fomos comprados. Nós somos de Cristo Jesus. Então, se existe um negue-se a si mesmo, o nosso chamado é esse. Se tem 13 razões do porquê se matar, uma razão do porquê não. Graça de Deus. Cristo Jesus. O amor eterno. Se existem 50 desafios para uma pessoa no final se matar, o Senhor nos faz um só, para no final alcançarmos vida eterna. Siga-me. Quem quiser perder a sua vida, ou quem quiser preservar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, o Senhor nos prometeu, esse a encontrará. Gente, não tem coisa melhor na vida do que morrer para a gente mesmo, para deixar Cristo viver. Não tem escolha melhor do que essa de falar, Senhor, faz o Senhor. Nós não sabemos de tudo, nós mal conseguimos entender o que está acontecendo no nosso mundinho. Como é que a gente acha que a gente vai dar conta de viver a vida sem Deus? Então falar para o Senhor, que está no controle de todas as coisas, faz a tua vontade, é falar para aquele que escreveu a história, Senhor, faz o que eu querer. O problema é que às vezes a gente acha que a gente vai trocar com Deus e a gente vai sair perdendo. A gente pensa, o meu plano de vida é tão legal, e se Deus estragar meu plano?
Não, porque eu já planejei. Mulherada é assim, né? Vamos ver se os meninos também são. Mas a gente faz planos. Com tantos anos vai ter acontecido tal coisa. Daí com tantos anos já vai ter acontecido outra coisa. Daí com tantos anos... A gente projeta tudo. Os meninos são assim também? Não? Glória a Deus, gente. Deve ser muito legal ter uma caixinha do nada, tá? Confesso que eu queria. Mas a gente faz planos, daí a gente pensa, ok, se eu falar assim para o Senhor, e se Ele mudar tudo? Gente, se Ele mudar tudo, a palavra diz que os planos que Ele tem para nós são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Se Ele mudar tudo, quer dizer que Ele está mudando tudo para melhor. E eu tenho certeza que Ele muda. Eu tinha um plano fantástico na minha vida, mas era muito bom. Eu, com 17 anos, tinha decidido que eu ia ser engenheira de software, eu ia ganhar muito dinheiro, eu ia ser muito rica e eu ia viajar o mundo. Estava decidido, esse era o meu plano. Aí o Senhor falou, ok, Paulinha, mas assim, eu tenho outro plano para você. Se você largasse tudo, fosse fazer seminário e não sei o que lá. Gente, na hora que eu pensei nisso, quando eu fui conversar com o meu chefe para pedir para que ele me demitisse, não me demitiu, amém, glória a Deus, o Senhor é bom. Mas quando eu fui conversar com ele desse meu plano, que daí não era mais meu plano, era plano de Deus, de largar tudo, fazer seminário, sei lá o que ia vir depois, ele falou para mim assim, se eu fosse o teu pai, eu te batia só pela ideia. Mas como eu não sou teu pai, eu sou teu chefe, eu só estou te dizendo, você está trocando o teu futuro garantido, que na cabeça dele era a minha profissão, por essa vida totalmente incerta que você nem sabe onde vai dar. Gente, realmente era incerto. Não sabia onde ia dar, não imaginava Blumenau, Santa Catarina. Uhul! Mas assim, Polly, valeu a pena? Gente, cada passo da caminhada. Tá, mas daí você ia ter ganhado muito dinheiro, talvez, ou não, não sei. A gente projeta coisa com 17 anos, que quando a gente vê lá na frente não é bem assim. Mas tá. Ainda que, se eu tivesse enricado, virado uma menina prodígio, aos 30 anos, dona da própria empresa, ganhou o primeiro milhão, sei lá, essas coisas todas. Gente, nada se compararia ao prazer de poder viver para Cristo. O Senhor nos surpreende. Então, se eu posso te contar meu testemunho, eu te conto para dizer assim, ó, vale a pena dizer sim para o Senhor. Se o Senhor está te pedindo para abrir mão de algo, abra. Ele não está sacaneando contigo. Ele, na verdade, sabe o que é melhor para você. Evangelho fala disso, fala de nós apresentarmos as nossas vidas para vivermos para aquele que é digno de ter as nossas vidas. Dizem que só vale a pena morrer por algo que vale a pena viver. Vale muito a pena viver por Cristo. Nós precisamos entender que essa vida que o Senhor nos pede para renunciar, para viver para Ele, não é perda, na verdade é ganho. Nós não perdemos nada, na verdade nós ganhamos tudo. Teve uma hora que Jesus chega para os discípulos lá, para a multidão, faz um discurso e fala desse discurso de renúncia. Se você reparar, quando as multidões estavam reunidas, Jesus dava sempre um jeito de fazer as multidões se dispersarem. Porque ele sempre fazia um discurso assim, ó, de quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O discurso dele não era, então eu vou oferecer uma vida bem tranquila, bem de boas, para arrecadar mais multidões. Ele dava uma peneirada na multidão. Vamos ver daqui mesmo quem está afim. E aí, numa dessas pregações, de quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a galera some, ficam os discípulos. E aí Jesus fala para eles, tá, e vocês? Querem sumir também? Fazer alguma outra coisa da vida? E aí Pedro responde, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pode estar apertado, pode estar difícil. O discurso de Jesus é um discurso de realmente de morte, de renúncia, de consagração. Mas é um discurso que nos garante vida eterna. Os caminhos propostos nesse mundo, nós não sabemos aonde vai nos levar. O que nos oferecem hoje e amanhã já não é mais aquilo. É tudo tão incerto, as coisas mudam tudo tão rápido. Nós estamos vivendo dias que hoje é, amanhã já não é mais. Mas a palavra do Senhor não muda. E se a palavra do Senhor não muda, se Deus não muda, nós temos uma esperança viva. Nós moraremos com o nosso Senhor na eternidade. E porque nós vamos morar com o Senhor na eternidade, vale a pena abrir mão de qualquer coisa nessa terra. Vale a pena abrir mão das nossas vidas para viver para Cristo. Amém?
Então, essa segunda manifestação da graça de Deus fala dessa consagração. Fala de nós entregarmos o que somos para Deus. Mas o texto não termina aí. No verso 5, diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Terceira manifestação da graça. A primeira era dar do que temos, a segunda é dar do que somos, a terceira fala dar daquilo que nós fazemos. Porque o texto diz, eles se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós. Nos entregar ao próximo, irmãos, é servir. Nos entregarmos ao próximo é servir o próximo. Se eu não me engano, é 1 Pedro 4,10 que fala para nós servirmos uns aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ah, Polly, mas eu não tenho dom. Tem sim, irmão. Tem sim. Não, eu não sei falar na frente, eu não sei tocar, eu não sei isso e aquilo. Tenho certeza que você sabe ouvir. Tenho certeza que você sabe ser um ombro amigo. Tenho certeza que você sabe, na tua profissão, servir alguém. O Senhor tem nos ferramentado, nas nossas vidas Ele tem nos dado daquilo que Ele quer nos usar. O Senhor tem nos capacitado. E se nós recebemos dessa graça, nós precisamos então aprender a apresentar a Deus o que nós temos para servir o próximo. Nós servimos a Deus servindo o próximo. Não tem como viver evangelho sendo avulso na vida. Não, mas aí eu fico na minha, assim, quietinho, não me envolvo, daí não dou problema, também não tem problema. Isso não é evangelho. Evangelho é servir com o que nós temos. Evangelho é servir com aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Evangelho fala de dar daquilo que o Senhor já tem nos capacitado. Às vezes a gente olha e a gente apresenta para Deus só o que a gente sabe fazer de bom. Já reparou? A gente não tem medo de apresentar para Deus as nossas virtudes, as nossas forças. Senhor, eu sou bom nisso aqui, me usa nisso. Né? Quem é bom com exatas, Senhor, pode me usar na parte aí de exatas, faço para o teu reino o que precisar. Quem é bom no relacionamento, Senhor, me usa aí. Quem sabe mexer na mesa de som, Senhor, eis-me aqui na mesa de som. A gente apresenta aquilo que a gente sabe fazer. Mas sabe o que o Senhor espera que nós apresentemos também? As nossas fraquezas. Paulo fala, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Já contei para vocês de como eu era para falar em público, né? Daquelas que a mão transpirava, que estudava horrores em casa e na hora de falar lá na frente não saía. Apresentar trabalho para mim não dava certo. Eu era daquelas que preferia fazer o trabalho escrito. Gente, eu faço todo o trabalho escrito, deixa comigo, alguém apresenta. Eu era dessas. E aí o Senhor fala, ok, vamos lá, quero te usar na área do ensino. Eu falei, não pode. Deus, eu? Não pode, Senhor. Não dá. Não é para mim. Estou pegando profecia errada, sintonizei, era profecia para uma pessoa que sabe falar, para alguém mais, extrovertido. Achava que era para esse tipo de gente. Eu sou na minha, Deus, eu sou de bastidores. Prefiro 1000 vezes ficar nos bastidores a estar na frente. 1000 vezes. Quem caminha mais de perto sabe o tanto que eu fico ruim antes de pregar. Mas sabe o que o Senhor me lembra todas as vezes? Que se Ele me usar é a glória toda dEle, é a graça dEle, porque eu sei quem eu sou. Na frente das pessoas eu travo. Então se não for a graça dEle, se não for a capacitação que vem dEle, irmãos, fiasco. A gente tem que aprender a entregar para o Senhor aquilo que nós achamos ser uma fraqueza. Senhor, nunca me usa nessa área, por favor, porque se o Senhor me usar, meu Deus do céu, não sei o que vai ser. Sabe o que eu acho que Ele vai querer fazer? Usar a gente nessa área. Porque se Ele usa só na área que a gente sabe fazer, no final das contas a gente não devolve a glória para Deus. A gente sabe fazer. Agora, se Deus nos usa numa área que para nós é, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia de mim. Depois que Ele nos usa, a gente, Senhor, obrigado, Tu és bom, foi a Tua glória, foi a Tua graça. E a gente devolve a glória ao Senhor, a glória que é devida. Servir uns aos outros
fala dessa disposição em se doar, mas fala também dessa capacidade de entender que tudo vem dele. Que ministério é feito pela graça de Deus. Não pode ser na nossa força, não pode ser naquilo que nós achamos. Precisa ser no poder do Espírito Santo, precisa ser com a capacitação que vem do alto. E a palavra diz, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então nós somos chamados a apresentar os nossos dons, mas também a nossa fraqueza para servir um ao outro. Esse nos darmos, ou dar o que fazemos, vai falar sobre serviço. Vai falar sobre sermos úteis no reino. E ser útil no reino não é ser útil só aqui na igreja. Aqui também. Glória a Deus, temos várias equipes trabalhando. ATM, OP, a comunicação, tudo, glória a Deus, servindo. Nós estamos servindo. Mas não para aqui. O serviço precisa ser a nossa marca em todas as áreas. Precisa ser a nossa marca no nosso trabalho. O nosso chefe precisa olhar para a gente e falar, essa pessoa é diferente. Não faz só o que é pedido, faz amém, faz além, faz mais. Na nossa casa a gente não pode fazer só quando o pai e a mãe falam para fazer, depois de pedir 1000 vezes, daí a gente vai lá e faz com aquela má vontade. Não, a gente tem que servir uns aos outros onde nós estivermos, porque isso é manifestação da graça. Cristo nos serviu, não foi? Se nós olharmos no texto, Jesus lavou os pés dos discípulos. Que serviço. Se hoje em dia pensar nisso, a gente pensa, lavar pé. Pensa naquela época que eles andavam com sandalinha da umidade. Pensa naquela época que tudo que eles faziam era a pé, sem ter tal do tênis pé, sem ter um tênis bonitinho, era na sandalinha mesmo. Foi nesse contexto que Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus mostrou, olha só, se eu estou fazendo isso, façam vocês também. Por quê? Porque o maior no reino de Deus é aquele que serve. Então, essa graça que tem nos alcançado, esse favor imerecido que tem abençoado as nossas vidas, essa graça que nós não conseguimos conter e que nos alcançou de tal maneira a ponto de transformar a nossa vida e a nossa eternidade, essa graça não foi nos dada para nós guardarmos no bolso. Essa graça foi nos dada para nós ofertarmos o que temos, ofertarmos o que somos e ofertarmos o que fazemos. Se podemos resumir, o que temos, o que somos e o que fazemos, generosidade, consagração e serviço. O lindo da graça é que essa graça nos alcançou e é somente pela graça que a gente pode fazer isso. Se não fosse a graça de Deus, não tinha como ofertarmos aquilo que nós temos. Se não fosse a graça de Deus, não tinha como nós ofertarmos aquilo que nós somos. E se não fosse a graça de Deus, nós não tínhamos como ofertar o que nós fazemos. Não daria. Mas pela graça nós podemos tudo isso. Porque a verdadeira graça se manifesta. Então, se Paulo usou esse povo para dar uma despertada na galera de Corinto, eu vejo que Deus está usando esse povo para dar uma despertada em nós. Para entendermos que a graça tem um porquê. Que a graça tem uma razão. Quando nós fazemos isso, olha o que diz o verso 7 de 2 Coríntios 8. Se você não estava aberto, abre ele ali comigo. E eu vou até te pedir para marcar esse texto, se você é daqueles que gosta de grifar a Bíblia. 2 Coríntios 8, verso 7 diz: Portanto, assim como em tudo tendes abundância, em fé, em palavra, em conhecimento e em todo zelo, e no vosso amor para conosco, assim também sobressaí nessa graça. O Senhor nos chama a sobressair nessa graça, de ofertar tudo que temos, somos e fazemos, porque quando fazemos isso, Deus é glorificado. Quando fazemos isso, o mundo entende que existe um Deus vivo. Quando nós fazemos isso, o mundo entende que existem pessoas diferentes. Pessoas que não vivem para si, que vivem para Deus, e porque vivem para Deus, vivem para o próximo. 1 Coríntios 3,16 diz: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Gente, quando a gente entende a graça, a gente não consegue ficar parado.
o que de graça recebemos, ou o que da graça recebemos, da graça nós damos. Tudo vem de Deus. Então, o Senhor nos chama nessa noite. Até queria convidar a banda, o pastor Paulo Cunha, para subir aqui, para orar por nós. Mas, quando nós entendemos o propósito da graça de Deus, nós dizemos, Senhor, eis-me aqui. Se a graça nos capacita, a graça nos capacita a viver uma vida diferente. Lembra do texto que o Diogo usou na semana passada sobre Tito? Dizia que a graça se manifestou salvadora, ensinando os homens a viverem uma vida piedosa. A graça nos ensina a viver uma vida de um jeito diferente. A graça nos ensina a viver para Cristo. Vou te pedir para ficar de pé. A palavra do Senhor nos diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A graça do Senhor vai se manifestar nas nossas vidas, sempre que entendemos essa verdade. O que temos, o que somos e o que fazemos vem dele, é por meio dele e é para ele. Amém?